Você já parou para pensar que existem livros antigos, proibidos, esquecidos, que já foram lidos por pessoas que ajudaram a construir a fé como conhecemos hoje, mas que simplesmente desapareceram da Bíblia? Não estamos falando de teorias ou invenções modernas. Estamos falando de textos reais citados, preservados por séculos e depois deixados de lado. Agora a pergunta que não quer calar é: o que exatamente está escrito neles? E por que alguém decidiu que você não deveria conhecer esse conteúdo? Fica até o final, porque o que você vai descobrir aqui não é só curioso, é desconfortável e pode mudar completamente a forma como você enxerga o que acredita. Primeiro, o livro de Enoque. Enoque aparece na Bíblia. Isso é fato. Mas o que muita gente não sabe é que existe um livro inteiro atribuído a ele. E não era um texto qualquer. Ele foi lido por comunidades antigas e até citado no Novo Testamento. Sim. A carta de Judas menciona Enoque diretamente. Mas o conteúdo é perturbador. O livro descreve em detalhes o que aconteceu em Gênesis 6, mas quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Só que Enoque vai muito além. Ele dá nomes aos anjos caídos. Explica o que eles ensinaram à humanidade. Metalurgia, feitiçaria, armas, cosméticos. E fala sobre o julgamento divino que veio depois. Também descreve o céu, o inferno, o juízo final e até o Messias, com detalhes que não aparecem em nenhum outro texto. Então por que ficou de fora? Porque levantava perguntas demais. Sobre anjos, demônios, o mundo espiritual. Perguntas que fugiam do controle da doutrina. Curiosamente, uma igreja nunca removeu esse livro. A Igreja Ortodoxa Etíope, que o considera canônico até hoje. Segundo, o Evangelho de Tomé. Esse não conta histórias. Não tem milagres. Não tem crucificação. É apenas uma coleção de 114 frases, atribuídas a Jesus. Algumas aparecem nos evangelhos que conhecemos. Outras não existem em nenhum outro lugar. Uma delas diz: Eu sou a luz que está sobre todas as coisas. Parta a madeira, e eu estou lá. Levante a pedra e me encontrará. Esse texto foi encontrado no Egito, em 1945. E o motivo da exclusão? Ele tem uma forte influência gnóstica. Ou seja, ensina que o conhecimento interior é o caminho para o divino. Sem igreja. Sem hierarquia. Um problema enorme para qualquer instituição religiosa. O livro dos Jubileus. Basicamente, uma versão expandida de Gênesis e Êxodo. Ele responde perguntas que a Bíblia deixa em aberto. Como: quem eram as esposas de Caim e Abel? Mas também apresenta algo controverso. Um calendário diferente. Um sistema solar de 364 dias. Seguir isso mudaria completamente as datas religiosas. Além disso, traz uma visão complexa de anjos e demônios, incluindo uma figura chamada Mastema. Resultado: conflito teológico e exclusão. O Evangelho de Pedro. Os evangelhos da Bíblia descrevem o túmulo vazio, mas não mostram um momento da ressurreição. Esse mostra, e de uma forma quase surreal. Jesus sai do túmulo gigante, com a cabeça ultrapassando os céus, acompanhado por anjos, e uma cruz que fala. Sim, fala. O texto acabou rejeitado por conter ideias consideradas perigosas, como a de que Jesus não sofreu de verdade na cruz. O livro de Geiser. Esse é curioso. Ele é citado na própria Bíblia, mas não está nela. O problema: o texto original se perdeu. O que existe hoje provavelmente não é o verdadeiro. Ou seja, a Bíblia faz referência
a um livro que simplesmente desapareceu da história: o Evangelho de Maria Madalena, um dos mais controversos. Nele, Maria aparece como alguém que recebeu ensinamentos secretos de Jesus, algo que os outros discípulos não receberam. Pedro questiona, outros resistem. E isso levanta um ponto sensível. E se a autoridade espiritual não estivesse apenas nas figuras masculinas? Além disso, o texto traz ideias gnósticas sobre a alma e o pós-vida. Resultado: exclusão, não só teológica, mas também política. O segundo livro de Enoque, diferente do primeiro, esse descreve 10 céus, cada um com suas características, seus habitantes, seus mistérios. Enoque viaja por todos eles, vê anjos, almas e recebe revelações diretamente de Deus. Mas esse nível de detalhe sobre o além era mais do que a tradição estava disposta a aceitar. O Apocalipse de Pedro, um dos textos mais vívidos já escritos sobre céu e inferno. Aqui, cada pecado tem uma punição específica. Blasfemadores, adúlteros, desobedientes, todos sofrendo consequências diretamente ligadas ao que fizeram. Esse texto quase entrou na Bíblia, mas acabou perdendo espaço para o Apocalipse de João, o mais institucional. O outro, mais pessoal e gráfico, de Daqué. Diferente dos outros, esse não foi excluído por heresia, mas por ser prático demais. É um manual. Ensina como batizar, celebrar, organizar comunidades. De forma simples, flexível, independente. Talvez independente demais. O Evangelho de Felipe. Um texto cheio de simbolismo, mas com uma passagem que atravessou séculos gerando debate. Ele diz que Jesus amava Maria Madalena mais que os outros discípulos e a beijava frequentemente. No contexto da época, isso pode significar transmissão de conhecimento espiritual. Mas a ambiguidade foi suficiente para gerar controvérsia. Esses são apenas alguns dos textos que ficaram de fora. Alguns foram rejeitados, outros esquecidos, outros redescobertos séculos depois. Isso não significa que deveriam estar na Bíblia, mas mostra uma coisa importante. A Bíblia que conhecemos hoje é resultado de decisões humanas, feitas em contextos históricos específicos. E entender o que ficou de fora muda a forma como enxergamos o que ficou. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, compartilha com alguém. E se você quer mais histórias como essa, se inscreve no canal, porque tem muito mais coisa que quase ninguém te contou.